Bom dia a todos, novamente. Graças a Deus, aqui estamos, né? Podemos chegar aqui, ter uma EBD abençoada. E vamos dar continuidade ao nosso culto. A palavra de Deus em Salmos 9, versículo 1 e 2, diz: Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Que possamos louvar o Senhor em todos os momentos de nossas vidas. Como foi dito aqui, né, na EBD, alegria, alegrai-vos no Senhor. Mesmo em meio à tribulação, cantaremos louvores ao Senhor. Mesmo em meio à adversidade, louvores ao Senhor. Na alegria, cantaremos louvores ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos louvar ao Senhor com alegria e declarar que Ele é a única razão da nossa adoração. E louvarmos ao Senhor. Amém?
obrigado, Deus, por podermos estar aqui louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, Deus. Como já foi dito, Deus, que possamos te louvar em todas as situações, Pai. Que possamos estar alegres em todas as situações, Pai. É meio difícil, Pai, em alguns momentos, dizer que estamos alegres, mas que a Tua graça, o Teu poder seja sobre nós, para que possamos declarar isso, Pai. Deus, cada louvor aqui entoado, cada palavra aqui ministrada, Pai, venha dos altos céus, Pai, e toque os nossos corações, Pai, em nome de Jesus, Pai. Entregamos a Ti, Deus, o controle de tudo em nossas vidas. Somos gratos. A Tua maravilhosa graça, Pai, nos basta. Mesmo não sendo merecedores, o Senhor cuida de nós, Pai. E por isso estamos alegres. Muito obrigado, Pai. Assim te louvamos, engrandecemos o Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus em Efésios 7 e 8 diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo o entendimento. Graças a Jesus aqui estamos. Ele se entregou, derramou seu sangue por nós, e por isso temos que viver o que a palavra de Deus nos manda. Vamos louvar ao Senhor declarando. Vou convidar vocês para começar com o refrão já. Vamos iniciar assim. Para me resgatar.
sentar. Vamos passar para o momento de dízimos e ofertas. Mateus, o versículo que eu vou falar sobre dízimos e ofertas é Efésios 4:4. Alegre-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. É complicado, né? É difícil. Alegre-se sempre no Senhor. E possamos estar alegres, pois estamos vivendo um momento muito importante na nossa igreja. Não sei se vocês já foram lá, o pessoal está lá na Eliana, escavando lá as sapatas, está muito legal. Estão batendo muito em pedra, estourando a mão pra caramba, estão ralando pra caramba, mas está ficando muito bonito. Pontapé do nosso provisório, mas que vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção aquilo ali. Tem sido muito gratificante ver aquele terreno ali, as coisas andando, e Deus usando pessoas para que possa acontecer. Estamos também em missões mundiais, onde hoje à noite de encerramento, né, Camila? Camila vai estar falando sobre como foi a campanha de missões mundiais. E agora pela manhã vai ser, por enquanto, o último momento que vamos cantar esse louvor. Vocês possam estar louvando com muita alegria. Um louvor que a gente ficou 3 meses cantando, aprendemos a gostar. É muito bonito. Possamos adorar ao Senhor com esse cântico, lembrando de trazer o seu dízimo, a sua oferta para a casa do Senhor, onde Ele tem multiplicado muito tudo aquilo que é depositado nesse lugar. Mas como sempre dizemos aqui, primeiro, entrega o seu coração, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. É através disso que nós devemos viver nossas vidas na mão do Senhor, para que possamos fazer tudo aquilo que Ele manda, obedecemos os mandamentos do Senhor. Fique à vontade para ver seu dia no seu tempo enquanto estamos louvando ao Senhor.
Senhor, por tudo que foi feito até esse momento, Deus. Obrigado pelos dízimos e ofertas que foram depositados na tua casa, Pai. Que o Senhor esteja multiplicando, Pai. Como tem feito, Pai, desde o início de nossos dias como igreja. Esteja abençoando cada família aqui constituída, Pai. Visita aqueles que aqui não puderam estar. Esteja abençoando o pastor, retornando lá da missão dele. A Adriana, que foi encontrá-lo lá na igreja. Abençoe os enfermos da tua casa, Pai, que estão necessitando de um cuidado, de uma cura, Pai. Seja com eles. Abençoe aqueles que estão a caminho do trabalho, voltando do trabalho ou em seus trabalhos, Pai. Que eles possam estar levando a tua palavra nesses lugares, Pai. Obrigado por tudo, Deus, que ainda há de fazer nesse lugar, através da Camila, a sua palavra seja ministrada nesse lugar, que esteja usando-a conforme o Senhor quer. Assim te oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vocês estão me ouvindo? Irmãos, que grita é essa que está pegando todo mundo? Misericórdia. Tem uma música antiga, né? Um hino antigo que diz: o inimigo tenta te derrubar, ele tenta. Aqui é a grita. A grita está tentando. Meus irmãos, ela está conseguindo, mas em nome de Jesus não vai conseguindo. Não, em nome de Jesus. Amém. Mas é sobre isso que eu ia falar, não. É o último domingo do mês de maio, né, de 2021, encerramento da campanha de missões, mas também encerramento do mês da família, né? Esse mês a gente tem falado sobre família, aprendido sobre família, e hoje a gente também vai falar sobre família, tá? O tema hoje é lute pela sua família. E vou pedir para os irmãos abrirem em primeiro Samuel, que a gente aprendeu hoje que é o primeiro livro de Samuel, né? Primeira Samuel. A gente falava Primeira Reis, primeiro, né? Samuel, capítulo 30. A gente vai ler do verso 1 a 10 e depois a gente vai pular para o 18, tá? Os irmãos acompanhem aí. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclac, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negueb e incendiado a cidade de Ziclac. Levaram como prisioneiro as mulheres que lá haviam, desde os mais jovens até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduzindo-os, perseguiram em seu caminho. Ao chegarem a Ziclac, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Camelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Mesmo assim, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Agora vamos para o 18, por favor. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas duas mulheres. Nada faltou
faltou nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhuma outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Amém. Na quinta, né, a gente ouviu aqui a mensagem que a minha sogra trouxe sobre orações, né, os tipos de orações que a gente precisa fazer pela nossa família. E a gente bem sabe e bem vê que a família é o que é mais atacado hoje em dia. Mas não só hoje em dia. Esse texto, irmão, foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Então, há 3000 anos, a gente já viu que as famílias eram atacadas. O contexto aqui é de uma grande... não só grande lamento, mas o que está acontecendo aqui? Saul, sogro de Davi, porque nesse momento Davi já tinha casado com a filha de Saul. Ele já tinha perseguido Davi várias vezes. Davi ele já tinha ido para cavernas, já tinha fugido para desertos. Enfim, Davi já tinha fugido de várias formas do seu sogro Saul, porque esse o procurava matar constantemente. E em certo momento, Davi ele procura abrigo com os filisteus, né? Então, o povo que ali até então Davi tinha matado um gigante filisteu até um tempo atrás. Agora ele se via na obrigação, na necessidade de pedir ajuda a um povo que até então era inimigo de Israel. Porque o seu próprio sogro, que era rei naquele contexto, o procurava matar. E aí ele vai pedir ajuda e ele encontra graça, né? Ele vira amigo do rei, que naquela época era o rei Anias? Quem está procurando? Aquis, era o rei Aquis. Davi, naquele momento, ele consegue amizade e Aquis, então, em certo momento, Davi ali já tinha se refugiado, então, na cidade de Aquis, ali com o rei acolheu a Davi, e não só Davi, mas todas as suas mulheres e seus 600 homens. Então, Davi, seu povo, aquele povo que estava com ele, não o povo de Israel, mas, digamos assim, aqueles que eram fiéis a Davi, soldados, as mulheres dos soldados, né, que estavam contra Saul e que eram a favor de Davi, seguiram Davi. Então ele, suas mulheres, todas as suas famílias, seus 600 homens e as famílias desses 600 homens estavam se refugiando na terra de um povo que até então era seu inimigo, o filisteu. E aí, Aquis, ele vai então... ele aproveita, né, digamos assim, ele tem ali Davi, que querendo ou não era um guerreiro poderoso do povo de Israel, porque Davi vencia as guerras, né, e ele então fala, vou então o quê? Lutar contra Saul e o seu exército, porque agora tem o Davi do meu lado, tenho mais 600 soldados de Davi, então ele vai querer se aproveitar disso. Porém, os comandantes dos exércitos filisteus falam, não faz isso não. Não vamos lutar com Davi ao nosso lado, porque quando Davi se revoltar contra nós, a gente certamente vai perder. Porque esse homem é guerreiro e ele sempre ganha. Então, Aquis, que tinha feito uma amizade com Davi, pede para ele não ir mais para a guerra. Nesse contexto, eles já tinham saído de Ziclac. O que foi Ziclac? Quando Aquis fez amizade com Davi pediu uma terra para ele e seu povo ficar, né? Porque eles precisavam de um espaço. Então foi meio que uma cidade de refúgio, sabe? Que existia naquela época. A gente já viu um pouco na EBD, aqui o Mateus já explicou. Então o rei Aquis deu essa terra Ziclac para Davi, seus homens e suas famílias viverem naquele contexto. E aí, no momento que ele declara a guerra, Davi vai com Aquis guerrear. Mas chegando lá onde eles iam fazer a guerra, que os comandantes dos exércitos filisteus falam, não, manda Davi voltar, a gente não vai lutar com ele do nosso lado, porque se ele um dia se revoltar, a gente vai perder. Então, quando a gente começa aí o versículo 1 do capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, está dizendo que Davi e os seus homens, eles estavam há 3 dias nele. Depois de 3 dias eles voltaram. Olha lá, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclac, no 3º dia, os amalequitas já tinham atacado o Negueb e incendiado a cidade de Ziclac. Levaram como prisioneiros as mulheres que lá haviam, desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduzindo-as, prosseguiram em seu caminho. Então aqui eles voltam
volta Davi com os seus 600 soldados de lá da parte que seria a guerra, e eles encontram o local que ali estava toda a sua família, estava destruído, né? Suas mulheres e seus filhos foram levados, e a terra que eles habitavam, as suas casas tinham sido atacadas e incendiadas pelo inimigo. Então, um contexto de há mais 3.000 anos, irmãos, a gente já viu que famílias eram atacadas. E hoje não é diferente. Afinal de contas, se a família for atacada e ela não estiver bem, a sociedade não está bem. Se uma família é atacada e ela não estiver bem, a igreja não fica bem, porque a igreja é formada por famílias. Então, o que é mais fácil para o inimigo? Atacar, minar, destruir famílias. Porque assim ele vai saber que não vai ter um povo de Deus forte, não vai ter uma igreja forte. Então, a gente vê que, desde sempre, o inimigo ele tenta destruir famílias, porque além disso, é o plano perfeito do Senhor, é o propósito do Senhor, criar famílias para a sua glória. Então, acontece isso. E a gente vê, né, que as famílias estão sendo continuamente atacadas. E ele tem atacado, criando, minando, procurando brecha. Veja, irmãos, o povo ali, os amalequitas atacam quando os homens da casa não estão. Quando os guerreiros não estão, eles encontraram uma brecha e conseguiram atacar aquela família. Então, às vezes, ele procura, né, minar feridas. Irmãos, minar, perturbar a mente, né? Atacar no maior medo. Você sabe qual é o maior medo da sua família, dos seus filhos? Quais são as preocupações hoje em dia do seu esposo? Às vezes é o desemprego. Será que você sabe o que tem preocupado a sua família, o seu parente, aquele que dorme no mesmo lar que você? Você tem orado e buscado ajudá-lo? Então ele está sempre de prontidão, o inimigo está sempre de prontidão, procurando uma brecha, uma preocupação, algo que está na mente do seu parente, para conseguir ali atacar, minar, trazer discórdia, trazer tristeza, irmão. E a gente precisa estar vigilante, né? E aí nos primeiros versos a gente vê que a gente viu isso, que enquanto Davi e seus homens estavam fora, eles conseguiram atacar. Então, as brechas podem ser diversas na família. É a falta de comunicação, né? São às vezes, nosso jeito de ser com o outro. Às vezes a gente é muito grosseiro, eu falo por mim, às vezes eu sou muito grosseira, né? Mas a nossa casa reflete aquilo que a gente é, né? Tem uma lenda que é a casa dos 1000 espelhos. Não, dos 10.000 espelhos. Tinha uma rua que tinha uma casa e nela tinha 10.000 espelhos. E aí vinha um cachorrinho todo serelepe, todo sorridente, tipo a pipoquinha lá de casa, todo sorridente. E ele entra nessa casa, o cachorrinho serelepe, e quando ele vê 10.000 cachorrinhos serelepes sorrindo pra ele. E ele fica, nossa, eu vou ficar aqui, porque aqui é um lugar muito legal, tem muitos cachorrinhos alegres e felizes como eu. Aqui é o melhor lugar pra ficar, ué. Todo mundo me recebendo bem. Enfim, passa outro cachorro, aquele cachorro que rosna pra tudo, sabe? Ninguém pode chegar perto dele que ele quer morder. Aquele cachorro também entra na casa dos 10.000 espelhos, rosnando, mostrando os dentes. E quando ele entra, ele se depara com 10.000 cachorros, né? O seu reflexo, claro. Mas 10.000 dentes rosnando, sendo mostrado pra ele. Ele, misericórdia, eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Aqui é um lugar horrível. Que casa é essa que tem 10.000 cachorrinhos rosnando pra mim? A lenda é autoexplicativa, irmãos. Aquela casa reflete quem nós somos. Então, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa sorridente, uma pessoa que abençoa o outro, a sua casa é um lugar bom, é um lugar em que passa alegria, que abençoa outros. Mas se você é uma pessoa chata, que só murmura, que só fica mostrando os dentes para todo mundo, a sua casa também vai ser assim. É a casa que ninguém quer ir, que se marca um café ninguém vai, porque já sabe que vai passar a tarde no café, ouvindo reclamações e choramingos, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, a forma que a gente lida com a nossa família, como a gente trata, né? Às vezes o inimigo ataca através de amizades que não devemos ter, irmãos. Amizade que às vezes a gente acha que vai trazer benefício pra gente, e quando a gente vê, ela entrou na nossa família, ela insinuou coisas, ela colocou coisas na mente dos nossos parentes para um ficar contra o outro. São amizades às vezes que vão nos levar para o caminho errado.
colocar coisas na sua mente que não vem de Deus. E quando você vê, aquela amizade já minou a sua família, irmão. E isso é muito sério. Não é todo mundo que a gente coloca dentro da nossa casa, não é todo mundo que a gente dá brecha para conversas. A palavra de Deus em Mateus 26, 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente na Bíblia, a gente na igreja, às vezes, fala muito de orar. Vamos orar. Mas, irmão, temos que vigiar, irmão. Não é apenas orar, ler a palavra, é vigiar, é ser vigilantes, irmãos. Às vezes está na nossa cara o perigo. Às vezes está na nossa cara o problema que está se infiltrando na nossa casa. Mas a gente não está vigiando. E quando a gente vê, a família já está ferida, a família já está quebrada, confiança já foi perdida. Então precisamos orar e vigiar, irmãos. Enfim, são diversas brechas que, se a gente não tomar cuidado, podem trazer sérios problemas para a nossa família. E a gente precisa sempre estar ali vigiante, oração, porque eu trouxe aqui problemas muito comuns, né? É a amizade, às vezes é uma doença que se instala e a família não sabe como lidar com aquela doença. Às vezes é o desemprego, né? Que a gente vai passar ali junto e a família talvez tenha dificuldades de lidar com aquilo. Mas, irmãos, existe algo muito maior que a gente precisa estar com muito cuidado, que é o inimigo, as potestades. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é? Então, é algo espiritual, irmão, algo muito maior. É o que ataca no mundo espiritual as famílias. E a gente vai se preparar como? Como que se prepara? A gente precisa lidar com isso. A gente precisa estar preparado. E preste atenção, quando crises surgem na família, a gente precisa também saber com quem contar, ter sabedoria. Olha o que acontece. Lá no verso... a partir do 4. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Claro, né? Quem não chora, quem não clama por ver a sua família perdida, por ver alguém aprisionado no mundo das drogas, no mundo do vício, alguém que está se perdendo numa doença, numa depressão. Eles choraram. E continua no 5. As duas mulheres de Davi, a Ionã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. 6. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo e apedrejá-lo. Os homens que até então eram amigos de Davi, seguiam Davi, guerreavam com Davi, agora estavam pensando em apedrejá-lo, porque não souberam lidar com a crise que ali se instalavam. Às vezes a gente lida com situações assim. Uma crise chega, uma crise se instala, e às vezes ao invés de a gente se unir com quem a gente precisa se unir em oração para batalhar, a gente quer o quê? Culpar o outro, matar o outro. A culpa foi sua. E aí a pessoa que a gente precisava se unir para guerrear junto, a gente vira as costas, irmãos. A gente apedreja, a gente julga. Às vezes é alguém da nossa família, no nosso lar, que a gente não sabe lidar às vezes com o erro daquela pessoa, não libera o perdão, não recorre ao Senhor. Porque, preste atenção, aqueles homens estavam na mesma situação que Davi. Todos ali perderam, né? Até então, todos ali estavam sem suas mulheres e seus filhos. Todos choraram junto. A palavra de Deus diz que eles choraram quando viram. Mas olha a situação. O povo agora, os homens, queriam matar Davi. Mas o que acontece com Davi? Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Ai, irmãos, às vezes a gente quer lidar com situações, com crises, com as nossas forças. Tentar resolver, encontrar quem é o culpado. O que eu vou fazer? Não, olha, agora eu sento na cadeira de justiça e você é culpado, é assim, não sei o quê. Não, irmãos, é no Senhor. É no Senhor que se encontra o que precisa para recuperar o que foi perdido dentro da família. É no Senhor, irmãos, que a gente vai encontrar a resposta. Davi então diz: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Versículo 7. Então ele disse ao sacerdote Abiatar:
sacerdotal, Abiatar o trouxe a Davi. Olha o que Davi fez, irmão. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Às vezes, quando a gente se depara com uma crise, com um problema, a gente recorre a conselhos. Eu vou fazer terapia, eu vou procurar alguém que me aconselhe, alguém que eu acho que vai me dar um bom conselho. Eu vou procurar um psicólogo. Não estou falando contra, eu faço terapia também, e é muito importante. Mas, irmãos, o terapeuta mais importante, o conselheiro mais importante, a pessoa mais importante para você recorrer, se ajoelhar e chorar e clamar é o Senhor. Ninguém além do Senhor pode ajudar em todas as situações, em todas as crises. Ele liberta o que está cativo, ele cura o que está enfermo, ele abre a porta do emprego quando o desemprego aparece. É o Senhor. E Davi aqui, perante uma crise, como todos eles estavam, eles... Volta o 4, por favor. 4 não. Perdão. Isso. Davi, porém, ele se fortalece no Senhor. Ele chama, então, o sacerdote daquela época, fala... Passa o próximo, por favor. Ele fala: traga-me um colete sacerdotal, para que ele pudesse falar com o Senhor. E naquele momento ele recorre ao Senhor: Senhor, eu devo ir, eu devo perseguir, Senhor, eu posso, eu vou alcançá-los. E o Senhor fala: vai, Davi, porque você vai trazer de volta todos os que estavam aprisionados. É no Senhor, irmãos, é no Senhor. Às vezes a gente esquece que é o Senhor, né? E às vezes a gente se depara com essas coisas, como eu já falei, mas é a presença de Deus na nossa vida que nos ajuda a passar por tudo. Então clame a presença de Deus, irmãos, em todo tempo. Em todo tempo. Aí vamos pular para o 18, então, porque diante disso tudo a gente já leu, né? O que acontece? Então Davi, ele recupera tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhuma outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo Davi recuperou. Porque é assim, quando o Senhor dá a resposta, irmão, quando o Senhor entra com a providência, quando é Ele que assume a batalha, quando Ele fala: vai que eu estou contigo. Irmãos, o Satanás pode ter feito tudo, desgraçado a sua vida. O Senhor, Ele recupera, Ele refaz tudo novo, Ele dá em dobro, como Ele fez com Jó. Porque esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus poderoso. Então, se as famílias estão sendo atacadas, se as famílias estão sob ataques, o Senhor, que foi quem criou as famílias, o Senhor que é o Senhor das famílias, o inimigo se levanta, como foi a música que eu falei do inimigo. Ele tenta destruir, mas no nome de Jesus ele não consegue, irmão. Porque maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em nós, irmãos. O Senhor Jesus, ele não se sacrificou à toa. O sangue não foi derramado à toa, mas foi para vencer a morte e dar vitória àquele que crê. Então, irmãos, diante de crise, não se perturbe. Pode chorar. Todos choram, claro. Chore. Mas clame o Senhor, busque a presença do Senhor, porque a solução de toda a família, a solução de toda a casa está no Senhor. Eu quero orar nesse momento com você. Feche os seus olhos, traga a sua mente, alguém aí da sua família, às vezes é um parente até meio distante, alguém que às vezes está perdido, irmão, num vício. Irmãos, tem tantas pessoas aprisionadas. Eu ouvi numa pregação o caso de uma mulher que ela foi falar com o pastor Hernandes Dias Lopes, ele estava relatando. Essa mulher chegou para ele e falou assim: pastor, o inimigo destruiu a minha família. Eu tinha um esposo, eu tinha filhos, mas a minha casa vivia em crises. Meu esposo vivia perturbado. E certa noite eu acordei com os gritos perturbados dos meus filhos de desespero. Eu corri ao quarto dos meus filhos e a porta estava trancada e eu batia e a porta não se abria. E aquela mulher teve que arrombar aquela porta, irmãos, e quando ela abre aquela porta, aquela mulher se deparou com a pior
seus próprios filhos. E depois de matar, ela viu ele enfiar o machado no próprio peito. Aquela mulher, no mesmo dia, enterrou o marido e os filhos, irmãos. Irmãos, tem pessoas no mundo que estão com feridas profundas, irmãos. Pessoas que... A gente vê casos, né, de pai contra filho, filho matando pai, esposo matando a própria esposa. Não tá fácil. Não tá fácil. É triste. Então a igreja do Senhor, ela precisa clamar, irmãos. Ela precisa clamar pelas famílias. Porque as famílias estão sendo atacadas muito, mas muito, irmãos. Então pense em alguém, pense numa família, se não for a sua, pensa na família de alguém que você sabe que precisa. E vamos orar nesse momento. Deus, estamos aqui, Pai, em Tua presença nesta manhã, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas nossas famílias, Pai. Obrigada pelo cuidado que tem conosco, Senhor. Te pedimos, Pai, que fortaleça as nossas famílias, fortaleça as nossas vidas, Senhor. Entra com providência, Pai, nos casos que necessitam, Senhor. Pai, sabemos que só em Ti encontramos, Pai, solução para as crises, Senhor. Só em Ti encontramos, Pai, cura para as doenças. Pai, só em Ti encontramos, Senhor, livramento, libertação de vícios, libertação, Senhor, daquilo que tem aprisionado as pessoas, Pai. Apresentamos ao Senhor aquelas pessoas que necessitam de salvação, Senhor, que ainda não foram alcançadas por Ti. Pai, em nome de Jesus, alcança, Senhor, que possamos ser canais de bênção para os nossos parentes, para as nossas famílias, Senhor. Que possamos ajudar um ao outro em oração, Senhor. Que possamos unir forças, Senhor, como Teu povo, para clamar pelas famílias espalhadas pelo mundo, Senhor. O inimigo se levanta, mas já cremos que ele é derrotado em nome de Jesus, Pai. Se, Pai, há famílias em crise, Pai, nesse momento te pedimos, Pai, que alguém se levante, Pai, e reconheça que precisa de Ti, que comece a clamar pela sua família, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que haja paz nos nossos lares, que haja perdão nos nossos lares, Senhor. Nos dê forças para lutar pelas nossas famílias, Pai. Nos dê forças para guerrear pelas nossas famílias, Senhor. Pai, cura as feridas que foram abertas, Senhor, nas famílias. Pai, fecha as brechas, Senhor, que estão abertas nas nossas famílias. Que haja conversa, que haja diálogo entre pais e filhos. Que haja diálogo entre esposo e esposa, Pai. Em nome de Jesus, que haja mais conversa na mesa, Senhor. Que haja mais culto domiciliar, Pai. Pai, que haja paz em nossos lares, que a Tua presença nunca, Pai, nunca, Senhor, seja jogada de lado, Senhor. Mas que o Senhor seja o centro das famílias, seja o centro dos lares, Senhor. Em nome de Jesus, clamamos a Ti, Pai. Clamamos a Ti, porque queremos ver famílias fortes, famílias firmes, Senhor, para que a nossa igreja, para que as igrejas sejam fortes, para mais igrejas perseverem, prevaleçam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa-nos, Pai. Abençoa. Em nome de Jesus, renova o amor entre as famílias. Renova a confiança entre as famílias, Senhor. O afeto, o perdão, Senhor. Em nome de Jesus. Assim oramos e te agradecemos. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus esteja abençoando as famílias dessa igreja. Que possamos
viver a unidade de Cristo. É isso que vamos cantar agora. A palavra de Deus diz que Cristo intercede ao Pai para que possamos ser um como Ele é em Deus. E para que possamos entender que Ele nos ama como amou a Cristo. E dessa forma seremos um. E essa unidade nos leva a entender que precisamos amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, e entender que, como a palavra de Deus diz, aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Assim vamos respeitar nossos familiares, assim vamos respeitar nossos irmãos e nos tornar uma família constituída homem e mulher, e uma família em Cristo Jesus como igreja. Continuaremos orando ao Senhor para que tudo isso se fortaleça cada dia em nossas vidas. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor e declarar tudo isso em forma de canção. Importa que ele cresça e eu
Deus esteja nos abençoando no retorno para nossas casas e nos traga a noite, guardado com suas poderosas mãos. Hoje, ajuntamento de panela, aniversariante do mês. Vão com Deus e até mais tarde.